Ao longo dos últimos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, vimos a busca séria do Takaba sobre fazer humor. Quando era criança, ele enxergou que poderia fazer amigos ao ser engraçado e isso lhe gerou grandes amizades. As crianças pararam de achar ele estranho e chato e passaram a lhe tratar como um grande comediante, aquele ser engraçadão da turma. Na faculdade, a história parece ter mudado. Mesmo tendo sua dupla para fazer comédia e conseguir 2 shows por ano, o feiticeiro não conseguia o comprometimento do seu parceiro. O garoto chegava bêbado aos ensaios, nunca dava ideias para as piadas e nem ao menos conseguia decorar os textos que o jovem Fumihiko produzia. Tudo isso gerando apenas raiva no coração do nosso comediante sobre como as pessoas não levavam o humor a sério. Já produzindo seus shows, Takaba foi abandonado no palco quando estava prestes a se apresentar. As pessoas não estavam a fim de caminhar os seus passos ou seguir seus caminhos, mesmo querendo que elas o conhecessem melhor. Não havia um que estava a fim de ficar ao lado do comediante. Mas Takaba reconheceu alguém como um parceiro de comédia e jurou fazê-lo vomitar de tanto rir. Porém, e se por acaso o comediante não estivesse procurando pelo Kenjaku como sua dupla de comédia, mas sim Suguru Getou? Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Antes de abordar o tema do retorno de Suguru Getou, queria convidar vocês a se inscreverem no Tapas de Que Haja Luz. Faltam apenas 12 pessoas pra gente bater a nossa meta de 200 inscritos. E é muito fácil você se inscrever. Clica em login, vincula a sua conta do Google, que eu tenho certeza que você já tem aí no seu celular. Vincula a sua conta do Google no Tapas e clica em se inscrever. Gente, não dura 1 minuto pra você fazer isso. O Tapas é super seguro e é onde as novels de The Begin After the End Solo Leveling estão hospedados aqui no ocidente. E Que Haja Luz está crescendo por lá também, chegou a mais de 36 mil leituras. Se inscrevendo, você mostra para a plataforma que somos relevantes e eles começam a recomendar ainda mais a nossa história. E agora sim, vamos discutir sobre o fato do Getou ser trazido de volta pelo Takaba. Muitos mistérios estão em volta da manipulação do corpo do Kenjaku, uma técnica nada comum que fez ele ultrapassar eras até os dias atuais. Até hoje sabemos apenas de 4 receptáculos que o vilão teve. Aquele que ele portou na época que estava conversando com Hajime, depois há 150 anos quando tomou posse do corpo do Noritoshi Kamo e acabou se tornando o chefe do clã Kamo, conhecido como o feiticeiro mais cruel dos últimos tempos, gerando ali o Chozo e seus irmãos, e recentemente estava no corpo da mãe do Itadori, Kaori Itadori, onde conseguiu conceber o Itadori e lhe criou para subjugar o Sukuna, para algum propósito que a gente ainda não sabe. Depois, mesmo Gojo tendo matado o Getou de alguma forma, Kenjaku roubou o corpo do seu amigo e lhe possuiu. Em suas descobertas, percebeu que o Uzumaki dava-lhe a capacidade de usar as técnicas amaldiçoadas das maldições de nível 1 e de grau especial. Então, como se todo o destino estivesse entrelaçado para que o Kenjaku pudesse realmente criar todo o seu planejamento para alcançar o seu objetivo. Kenjaku é um ser diferente que possui meios bem complexos sobre seus poderes e forças. Até agora, nós sabemos que ele possui 3 tipos de técnicas inatas. A da gravidade de Kaori, a de maldições do Getou e sua, que a gente não faz a mínima ideia do que pode ser. Muitos teorizam que pode ser a capacidade de trocar de corpos, mas eu não gosto muito dessa ideia. Parece mais que Kenjaku aprimorou ao máximo a capacidade de transformar as almas em objetos amaldiçoados, e assim usou seu cérebro para executar tal ação, enxergando esse órgão como melhor para a criação de um objeto. Isso porque, como vimos durante o mangá, quando o feiticeiro usa qualquer parte do corpo que não seja o cérebro para se tornar um objeto amaldiçoado, ele está sujeito ao corpo do seu novo receptáculo. Como falado no capítulo 186, existia a possibilidade das pessoas que ingeriram os objetos amaldiçoados, como Yuji Itadori, de caírem em corpos que não estavam capacitados para terem seus poderes. Como vimos, foi bem nesse momento que a Tsumiki acordou, porque seu corpo havia se adaptado aos poderes do objeto amaldiçoado, tornando-se agora na base da Yoruzu. Kenjaku não queria que isso rolasse consigo e, talvez, acabou usando seu cérebro para manipular os corpos dos feiticeiros ou dos não xamãs.
Assim ele poderia sempre fazer o corpo dos não-xamãs se tornarem opções para ele escapar quando fosse encurralado. Porém, talvez essa constante troca de hospedeiros que o Kenjaku teve que fazer ao longo das eras pode ser a qualquer momento um baita tiro no pé. Isso porque o último capítulo tem trazido de volta a discussão do personagem com o Mahito sobre a percepção da alma. No capítulo 91, Kenjaku vira-se para Mahito e menciona que a maldição havia formulado a ideia de que a alma surgia antes do corpo. No entanto, o antagonista da maldição contradiz, afirmando que a alma e o corpo são gerados simultaneamente e perecem ao mesmo tempo. Posteriormente, ele lança uma observação intrigante. Se Mahito estivesse correto, a ocorrência das memórias infiltrando-se em sua mente após a troca de hospedeiros não teria uma explicação plausível. No entanto, eis a questão. E se Kenjaku estivesse formulando uma teoria equivocada? Ele considerou a possibilidade de manipular as memórias de seus recipientes, buscando separá-las entre suas próprias recordações e a destes. O que nos leva ao ponto dele estar começando a ter as memórias dos seus hospedeiros e as suas misturadas de forma involuntária. Então, se essas lembranças podem não pertencer ao Kenjaku, mas sim ao Getou, isso sugere uma fusão de memória entre os dois? Se o pensamento ali do Kenjaku sobre o pedido de desculpas do Takaba ser uma memória do Getou, isso pode implicar numa fusão de memória entre os dois personagens? Parece que essa não é a primeira vez que as memórias do vilão se entrelaçam com as dos seus hospedeiros. Nessa conversa peculiar, Kenjaku salva a garota agradecendo-a por ser amiga do Yuji, como se estivesse se importando com ele. O que contradiz sua fala para Chozo no capítulo 203, onde ele se refere a Yuji lhe chamando daquela coisa. Notavelmente, Kenjaku chama Yuji de meu filho para Sasaki, enquanto para Chozo ele usa termos distintos, levando à questão de manipulação. No capítulo 134, durante a explicação das técnicas máximas para Itadori, Kenjaku ri da mesma forma como Getou ria. Ele admite ter notado essa mudança, referindo-se à semelhança com Suguru. Entre os capítulos 134, 135 e 136, Kenjaku, em vários momentos, adota as ações semelhantes às de Getou. Risos, comportamentos, falas, uma mistura de memórias entre Kenjaku, Kaori e Getou. A forma como nós estamos acompanhando desde o capítulo 160, passando pelo Shibuya e agora nos últimos pontos relacionados ao Getou. Para Kenjaku, Yuji pode ser apenas aquela coisa, enquanto para Kaori ele é seu filho amado, e para Getou, alguém em que ele deposita grandes expectativas. Se as memórias de Kenjaku estão se mesclando com as dos seus hospedeiros, isso indica que até então ele tinha controle sobre essas memórias, podendo acessá-las conforme necessário, sem interferir em sua vida. O que traz finalmente o Takaba para essa equação de Kenjaku e seus receptáculos. Nós ainda não sabemos se são poderes ali do Fumihiko ou apenas as suas ações, mas as memórias de Getou tomaram o controle do corpo do vilão por algum tempo no capítulo passado. Se isso for gerado pelas ações do comediante, isso quer dizer que a dupla humorística que o Takaba quer talvez não seja o Kenjaku, mas sim o Getou. Isso seria uma puta reviravolta para que, se o Getou achasse graça das piadas do Takaba, ele poderia voltar à vida. Quando o Suguru Getou se libertou das amarras da escola Jujutsu e partiu para se tornar um mestre de maldições em busca de acabar com os não-xamãs, ele se tornou alguém muito mais humorado, uma pessoa muito mais leve. Se vocês voltarem lá em Jujutsu Kaisen Zero, tudo para o personagem é levado na piada. Está sempre sorrindo e sendo alguém extremamente leve, bem diferente da saga do receptáculo estelar. Isso é mostrado quando ele conhece o Okutsu pela primeira vez, quando ele leva a Nanako e a Himiko para comerem crepes, quando reage de forma engraçada ao pedirem para ele tirar alguma foto. Getou se tornou um humorista de mão cheia. Porém, o que pode acontecer se o Kenjaku não rir das piadas do Takaba, mas o Getou sim? O que isso pode gerar? E se isso for a resposta de que Getou seja a dupla que o Takaba ainda precisa para realizar os seus shows de humor repleto de feitiçaria? Getou seria incrível ao lado do Takaba e ao mesmo tempo dando o plot twist necessário para que isso ocorra.
uma grande piada que traria Suguru de volta à vida. E tem um ponto bem interessante no mangá de Jujutsu Kaisen que pode reforçar essa ideia. No capítulo 77 temos uma página colorida onde vemos Getou e Satoru, onde Gege diz que é o fim da dupla mais forte. Porém, o mais interessante dessa página é que ela parece um show de stand-up. Interessante que logo aquele que Kenjaku está lutando é um comediante que procura um companheiro para formar uma dupla. O que mostra que a nova dupla do Getou seria aquele que entenderia as suas piadas, da mesma forma como entenderia as do Takaba. Seria a criação da dupla perfeita humorística. Com isso, Kouta acaba conseguindo trazer o Getou de volta à vida e lutar pelo seu corpo seria um bom plot, pelo menos na minha visão. Essa luta do Takaba me lembra em muito a luta do Magna de Black Clover, onde muitos acharam que o Touro Negro seria derrotado e serviria de escada para o Asa chegar e finalizar a batalha. Mas o desenvolvimento dessa luta do Magna nos dá uma das melhores lutas que Black Clover já pôde nos oferecer. Talvez Gege Akutami esteja caminhando para o mesmo propósito de personagem, não para a redenção do Takaba como se fosse um paralelo ali com o Magna, mas sim uma redenção de Suguru Getou. Eu sinceramente acharia do caramba o Takaba trouxer ali o Getou de volta à vida, expulsasse o Kenjaku do corpo do Suguru e conseguisse vencer a batalha. O mais importante sobre isso é que nada dessa luta estaria sendo televisionado e ninguém testemunharia o retorno do Suguru Getou e a derrota do Kenjaku. Não sei se Getou ficaria vivo depois da batalha, mas acharia muito bom se o plot seguisse nesse ponto. É claro, com o Kenjaku conseguindo escapar com vida depois de ser derrotado pelo Takaba. Mas então, LP, você quer que o maior vilão da história atrás do Sukuna seja derrotado por um mero comediante e um personagem terciário? Sim e não. Sim, porque as possibilidades que você traz para a história quando coloca um personagem como o Takaba em cena é para extrapolar o senso comum. Você não põe um personagem que quebra a quarta parede para ele fazer coisas previsíveis na sua história. Você não coloca um personagem como o Takaba para lutar contra o segundo melhor ou maior vilão de Jujutsu Kaisen para ele ser derrotado de uma hora para outra, da forma mais previsível possível. Fumihiko pode fazer o que ele quiser, então se ele derrotar o Kenjaku, eu estarei satisfeito. E o não vem da parte de que se o Kenjaku perder o corpo do Getou, as suas maldições podem escapar. Assim, Tengen pode escapar também, como Toji disse na luta contra o Suguru lá na saga do Receptáculo Estelar. E sim, meus amigos, Kenjaku pode usar o Uzumaki contra o Takaba, mas ele não fará isso com todas as suas maldições. Porém, mesmo se ele usar, nada garante que afetará o Takaba, desde que o comediante continue pensando que é um personagem de mangá. Nós não sabemos o que aconteceu com o Getou quando ele morreu pelas mãos do Gojo, se o restante das maldições escaparam ou não, como foi colocado na teoria do Toji. Porém, ele usou quase todas no confronto contra o Yuta, para criar ali o Uzumaki. Então, qualquer maldição que pode ter escapado na forma como a sua morte foi realizada pelo Gojo, foi exterminado pelo professor no exato momento em que se tornaram livres. Só lembrando agora que o Tengen é uma maldição. Então mesmo que o Kenjaku seja derrotado, perca as maldições e ele seja expulso do corpo do Getou, a antiga feiticeira pode continuar com o planejamento da mãe do Itadori. O ponto aqui é que quando o jogo do abate for finalizado, Kenjaku usaria o Tengen para ele acabar com sua barreira e assim se fundir com os não xamãs. Mas, e se essa for a vontade do Tengen também? Nós sabemos que maldições possuem suas vontades próprias, e por algo misterioso, a feiticeira forçou sua assimilação com o céu e a terra. Mesmo tendo outros receptáculos para se assimilar, ela desejou essa evolução, ela desejou se assimilar com o céu e a terra. E se agora ela busca essa evolução mais uma vez? Tengen ainda é um grande mistério no mangá de Jujutsu Kaisen. Ela era meio maldição e meio humana quando foi capturada pelo Kenjaku. Talvez seu lado meio maldição lhe forçou, com muitas aspas, a se assimilar com o céu e a terra, recusando qualquer receptáculo que poderia ser oferecido e chegando na forma como conhecemos ela atualmente. Se o lado da maldição de Tengen lhe forçou a essa evolução, imagina agora o que ela pode pensar sendo totalmente uma maldição.
O que marca exatamente esse ponto de que, mesmo derrotado, o plano do Kenjaku ainda pode continuar e teremos a criatura final, o resultado que ele tanto almejou através da escolha de Tengen. Acho que essa seria uma boa resposta para que a vitória do Takaba ainda proporcione o sonho do Kenjaku e que ele consiga ver o resultado da evolução humana. Agora, Gege Akutami tem a faca e o queijo na mão para dar ao companheiro que o Takaba sempre quis em Suguru Getou, fazer o Fumihiko derrotar o Kenjaku, libertar o Tengen e fazer a antiga feiticeira continuar com o plano de assimilação dos não-xamãs, através do seu corpo de maldição como Tengen, tornando-se assim o boss final de Jujutsu Kaisen.